Boa noite. Boa noite. Está começando mais um programa do CEPREV, Centro de Estudos Previdenciários. E hoje vamos abordar um tema que está sendo muito discutido em nosso país, que é a reforma da Previdência. Mas não vamos tratar desse assunto como um todo, e sim da questão tributária do nosso sistema previdenciário. Vamos fazer um comparativo do sistema atual com o proposto pelo governo. A Seguridade Social está amparada no artigo 195 da Constituição Federal, onde trata sobre o financiamento da Seguridade Social. Além disso, as características das contribuições sociais estão previstas no artigo 149 do mesmo diploma legal. O artigo 27 da Lei 8.212 também aborda sobre as contribuições. O custeio da Previdência Social ele é dividido da forma direta e indireta, onde as diretas são as contribuições pagas pelos empregados e empregadores e as indiretas são as contribuições pagas por todos nós da sociedade. Para tratar sobre o tema, vamos ficar agora com a apresentação do professor Everson Salem Custódio, do economista Gustavo Riveiros, da Colômbia, e do professor Hugo Cifuentes, do Chile, que estão no Congresso Ibero-Americano da OISS, diretamente de Bilbao, na Espanha. Olá, meus amigos aí do Brasil, de Florianópolis, especialmente da Univale. Quero mandar um abraço aí para o coordenador do curso de Direito, o Dr. Fabiano, que nós não nos conhecemos pessoalmente, mas trocamos vários e-mails que já apoiou alguns eventos do CEPREV aí no Brasil. E atendendo um pedido dos nossos estagiários, o Fernando, o Gedilson e o William, vamos falar um pouquinho sobre algumas mudanças que estão propostas na PEC número 6, aí de 2019. E essas mudanças que têm a ver também com o direito tributário. Mas antes, aproveitando que estamos aqui em Bilbao, na Espanha, no País Basco, com pessoas importantes, renomadas internacionalmente, com o nosso amigo Hugo Cifuentes, que é o delegado da Organização Ibero-Americana de Seguridade Social no Chile, e Gustavo Riveiros, que é o delegado da Organização Ibero-Americana de Seguridade Social na Colômbia e na região andina. Então, vou falar um pouco sobre as mudanças propostas na PEC e depois vou passar a palavra para os nossos amigos aqui, dar uma felicitação aí para os colegas da Univale. Então, a Lei 8.212 e 8.213 tratam da Seguridade Social. A Lei 8.213 trata do direito dos benefícios, a Lei 8.212 do custeio. E o artigo 195 da Constituição Federal Brasileira trata das regras, dos princípios aí do direito previdenciário e das contribuições previdenciárias. Então, qual é a proposta? Primeira proposta, são 3 mudanças que envolvem as contribuições sociais. Então, as contribuições sociais, elas são um tributo, só que não apenas um tributo comum, porque elas são as chamadas contribuições carimbadas, ou seja, as contribuições sociais, ela tem uma finalidade específica, que é financiar a Seguridade Social. Para quem não sabe, a Seguridade Social, ela tem um tripé, que é assistência social, a saúde, que é o SUS, e a previdência social, que é para quem contribui. Então, hoje, como funcionam as alíquotas do trabalhador urbano? Essa é uma primeira modificação. Do trabalhador urbano, a alíquota hoje é de 8%, 9% e 11%. Então, a proposta do governo é criar uma alíquota mais dividida um pouco. Serão 4 alíquotas. Alíquota de 7,5% para quem recebe até um salário mínimo, de 8% para uma outra faixa, a segunda faixa é de 12% e a terceira faixa de 14%. Tratando um pouco do direito tributário, essas alíquotas são progressivas, ou seja, para quem recebe mais do que um salário mínimo, pagará 7,5% do valor até o salário mínimo. Daquilo que ultrapassar o salário mínimo, pagará o 8%, e assim sucessivamente. Ou seja, quem ganha mais, contribui mais.
Uma análise crítica sobre isso, qual é? Eles vendem a reforma da Previdência como se fosse muito bom, como se causasse uma justiça social, só que essa pessoa que vai contribuir com 7,5% terá que trabalhar até os 65 anos, que hoje não existe uma idade mínima para se aposentar. O segundo aspecto é as contribuições do trabalhador rural. Então o rural hoje ele contribui com 1,2% da comercialização e mais 0,1% para os riscos sociais. Então o trabalhador rural vai mudar para um mínimo de R$600 por ano, R$600 por ano, podendo a lei complementar trazer uma regra diferenciada. Mas esses R$600 será um valor mínimo para os trabalhadores rurais por ano contribuir. E a terceira modificação trata da desvinculação das receitas da União. O que é a desvinculação das receitas da União? Toda contribuição social ela é destinada, como falado anteriormente, para financiamento do tripé da Seguridade Social. Só que existe o artigo 76, ato das disposições constitucionais transitórias, que é a famosa ADCT, que trata de desvincular 20% dessas receitas que são carimbadas e para colocar em outras áreas qualquer, seja construção civil e segurança pública, por exemplo, que não está ligada à Seguridade Social. Então, a reforma ela traz uma atenuação dessa desvinculação. Por quê? A Constituição Federal ela tem as contribuições sociais que estão no artigo 195, conforme falado anteriormente, e tem outras contribuições ligadas a outros artigos também da Constituição Federal. O que a reforma propõe? Ela propõe que a desvinculação somente poderá existir no que se refere ao artigo 195. Hoje a desvinculação ela pode existir para todas as contribuições sociais, menos a contribuição das contribuições do empregado e do empregador. Então agora isso está proibido hoje. Então essa proibição da desvinculação das receitas será estendida também para todas as contribuições do artigo 195. Por exemplo, contribuição sobre o lucro e contribuição sobre o faturamento das empresas. Então essa desvinculação vai dar uma atenuada na desvinculação. De certa forma isso é favorável. Esse é um dos pontos que é favorável da reforma da Previdência, que é diminuir essa desvinculação, ou seja, esse verdadeiro assalto aos cofres da Seguridade Social. Então essa é a minha contribuição para os alunos da Univale, que é uma universidade muito importante do Brasil. E agora passo a palavra para o nosso amigo Hugo Cifuentes, que é o delegado da OAIS no Chile. Hugo, qual é a mensagem que você tem para passar para os nossos amigos, para os alunos, os estudantes de Direito do Brasil? Primero agradecerle el que me permita saludar a alumnos y profesores de una universidad de Brasil, porque yo soy profesor de Derecho de la Seguridad Social en Chile, así como represento a la OIS, y además muy interesante haber oído esa explicación que usted nos da de cómo viene esa reforma que ustedes están tratando de implementar en Brasil, que es una experiencia que de alguna manera también en Chile estamos viviendo. Chile está viviendo un proceso de reforma de las pensiones que en este momento está en el Congreso. Y nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a aumentar la cotización para tener una cuenta más alta de las personas cuando se pensionan. Me parece muy interesante que haya espacio para intercambiar opiniones sobre reformas de pensión y estamos a entera disposición suya, Everson, y de los colegas en Brasil para poder conversar de estos temas. Muchas gracias por invitarnos a hablar de esto. Eu que agradeço, Hugo, por sua contribuição e por se colocar disposto aí a discutir as questões da reforma, que é muito importante esse intercâmbio. Gustavo, nosso representante da Colômbia e região andina. Gustavo, o que você tem a dizer? Qual a mensagem que você tem para os alunos, para os estudantes aí do Brasil? Bueno,
En primer lugar, un cordial saludo desde Colombia a los alumnos del Brasil que están estudiando estos temas de reforma pensional. Lo más importante cuando se está mirando una reforma pensional es ver el pasado, conocer lo que se ha hecho en otros países latinoamericanos para no repetir los mismos errores. Colombia está a punto de presentar una nueva reforma pensional y pues todos estamos a la expectativa si lo que se va a presentar es un sistema de pilares, donde habría un pilar 1 que sería el régimen de reparto, y a partir de un salario mínimo, un pilar 2, donde las personas cotizarían obligatoriamente al régimen de ahorro individual. Entonces hay que analizar si esa fórmula que presentó en el año 1994 el Banco Mundial en un libro que se llama Envejecimiento sin crisis, si todavía tiene vigencia para América Latina y si tiene vigencia para el caso colombiano. Muchísimas gracias, muy amable. Sim, apenas traduzindo um pouco algumas questões que foram levantadas pelo Dr. Gustavo Ribeiros, que eles estão buscando trazer uma proposta mista para salário mínimo obrigatório e, acima disso, uma contribuição obrigatória como a previdência complementar, para complementar a contribuição do segurado e ter um valor maior de benefícios. Então é isso, agradeço aos amigos de Colômbia e de Chile e um forte abraço a todos vocês. Conforme a explicação dos professores, o sistema de custeio previdenciário é algo muito delicado, então a gente deve ter muito cuidado quando tratar desse assunto. Assim, deve ser muito estudado antes de fazer qualquer coisa para a população. No Chile, conforme abordado o professor Hugo, teve uma reforma muito semelhante à da PEC 06, só que ela foi uma regressão para os direitos sociais. A Colômbia também pretende aplicar uma reforma, está estudando, mas ainda não chegou a nenhum modelo como nós temos a PEC 06. Assim, eu deixo uma provocação para vocês. Existe mesmo déficit no sistema previdenciário brasileiro? Se existe, os cálculos apresentados pelo governo realmente condizem com a realidade? E é com essa abordagem que terminamos mais uma edição do nosso programa. Esperamos ter enriquecido o conhecimento de todos os colegas e até breve. Uma boa noite.